Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Abençoa-nos, Senhor, com sabedoria, com paz. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos ler e compreender a sua mensagem. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o nosso estudo bíblico, no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos de 29 a 39. Vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Amém? Como leitura complementar, aconselho vocês a lerem Mateus, capítulo 8, dos versículos de 14 a 17 e Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Amém? Marcos, capítulo 1, versículo 29, diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, Então, o que a gente viu antes, falando acerca, que o Senhor Jesus cura um homem que estava possuído, por um demônio. E a fama do Senhor Jesus estava o quê? Correndo por toda a Galileia, pela província da Galileia. E quando o Senhor, junto com seus discípulos, os apóstolos, seus seguidores e as pessoas que estavam ao redor do Senhor Jesus aprendendo e sendo curado, eles saíram da sinagoga e se dirigiram para a casa do apóstolo Pedro, Simão Pedro e do irmão dele André, com Tiago e João. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela, Então, quando o Senhor Jesus chegou ali, logo falaram para o Senhor Jesus, e para aqueles que estavam com ele, sobre a situação que se encontrava a sogra de Pedro, que ela estava acamada, deitada. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os, Então o Senhor Jesus pegou essa sogra a sogra de Pedro que está deitada, pegou ela pela mão e levantou a ela, e no momento que ela levantou, ela foi o quê? Curada, e a febre a deixou. E ela foi ali curada pelo Senhor Jesus, E ela começou o quê? A servir a Jesus e aquelas pessoas que estavam com ele, E Mateus fala sobre Senhor Jesus sendo servida. Ela serviu o Senhor Jesus, falando sobre a pessoa mais importante, que era o Senhor Jesus. Aqui em Marcos a gente vê no plural, servia-os, Então servia o Senhor Jesus e aqueles que estavam com ele. Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então, chegando à tarde, quando já estava se pondo o sol, as pessoas, lembra que eu acabei de falar que a fama do Senhor Jesus estava correndo por toda a província da Galileia. Então, todas as pessoas iam, ouviam a falar a respeito de Jesus e foram correndo procurar o quê? Pessoas que estavam com enfermidades e possuídos de demônios, endemoniados, Então foi correndo, essa notícia, e as pessoas foram buscando as pessoas que estavam enfermas para serem curadas pelo Senhor Jesus. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então toda aquela cidade, se reuniu, as pessoas daquela cidade se reuniram na porta da casa de Pedro. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então o Senhor Jesus começou a operar muitos milagres, e curas ali,
e expulsando demônios de todas aquelas pessoas que se encontravam ali e que foram buscá-lo, né, para receber a cura, receber a libertação, né? Só que o Senhor Jesus não deixava o quê? Que os demônios falassem, porque eles sabiam a identidade de Jesus. Então, se os demônios falassem, iam falar que eles reconheceram quem era o Senhor Jesus, né? É o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que veio para libertar, né, a humanidade. Então ele não permitia que aqueles demônios falassem, para que aqueles demônios não fossem como testemunhas, né, de quem é o Senhor Jesus, e as pessoas descobrissem isso, né, através do que aqueles demônios estavam falando, porque ainda não era o momento de o Senhor Jesus ser revelado, né? Ainda não era o momento para que nós abríssemos nossos olhos espirituais, por assim dizer, para compreender quem é o Senhor Jesus. Porque quem nos revela quem é o Senhor Jesus é Deus, né? Deus nos revela quem o Senhor Jesus é. Não são pessoas, por mais que pastores, evangelistas, irmãos, irmãs falem, preguem o evangelho para a gente, quem revela quem é o Senhor Jesus, quem revela essas coisas espirituais é Deus, né? Deus é quem nos revela. Então aqui não era o momento, né? Porque eu já falei no vídeo anterior, porque o Senhor Jesus veio com uma missão que era qual? A missão, né? De se entregar como um sacrifício perfeito, né? Para derramar o seu sangue em favor do perdão dos nossos pecados, né? Então, aquele momento era necessário se cumprir, né, as profecias que os profetas entregavam no Antigo Testamento acerca do que aconteceria ao Filho do Homem, né, ao Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, né? Tinha que acontecer. Então, as pessoas não poderiam, naquele momento, crer no Senhor Jesus, por quê? Porque se eles soubessem quem era o Senhor Jesus, eles não teriam o entregado à morte, né? Entregado o Senhor Jesus para ser morto. E assim não se cumpriria as Escrituras. E tinha que se cumprir. Então ainda não era o momento de se revelar quem era o Senhor Jesus para o povo, né? O Senhor Jesus se revelou aos apóstolos, né? Por várias passagens a gente vê que o Deus, né? Demonstra, né, quem é o Senhor Jesus, fala, né, através das nuvens. Tem na passagem que o Senhor Jesus é batizado nas águas por João Batista. Depois que o Senhor Jesus sai, né, das águas, ele é batizado com o Espírito Santo e uma voz do céu e diz: "Este é meu filho amado, né, que me traz muita alegria." Né? A gente não, talvez não seja exatamente essas palavras, mas é sobre isso, né? E ali Deus, né, Deus Pai está revelando quem o Senhor Jesus é. Então aquelas pessoas que estavam em volta, né, que ouviram aquela voz, foi revelada a elas, né? Elas tiveram o prazer, o privilégio de estarem ali testemunhando aquilo. E também quando o Senhor Jesus se encontra com Elias, né, com Moisés e Elias no monte, poucos apóstolos estavam ali, que estava ali, se eu não me engano, Pedro, Tiago e João, né? Eles presenciaram o Senhor Jesus conversando com Moisés e Elias, né? E vendo a transfiguração, por exemplo, dizer, o Senhor Jesus, né, brilhando, né, e repleto de glória, né? Não sei se depois vocês podem me corrigir nos comentários, né? Eu tô falando aqui, eu parei um pouco de ler os versículos para a gente desenvolver um pouco um pensamento aqui, né? E aí, então, algumas poucas pessoas já tinham a revelação de quem o Senhor Jesus era, antes do Senhor Jesus ser entregue pelos judeus aos não-judeus para ser crucificado. Alguns sabiam, tanto que o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos, né, aos apóstolos, quem o povo diz que eu sou? Né? Vamos dar uma lida? Deixa eu pesquisar aqui, para ler exatamente com vocês, para que eu não fique só falando sem mostrar para vocês a palavra, né? Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou. Vamos lá.
Mateus 16:15. Mateus 16:15. Mateus 16:15. Vamos lá, que diz assim. Vou ler o 13. Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, o que o povo diz, o que os homens dizem, né? Acerca, né? Ser o Filho do Homem. Versículo 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas, né? Então o Senhor Jesus perguntou aos discípulos dele, né, o que as pessoas diziam a respeito dele, quem eles diziam ser o Senhor Jesus, né, o Filho do Homem. Então, alguns achavam que era João Batista, porque lembra que a gente viu em Herodes? Herodes mandou matar João Batista na cadeia, né? Na prisão, para entregar a cabeça dele à filha de Herodias, né? E aí, o rei Herodes achava que o Senhor Jesus era João Batista, né? Que havia ressuscitado. E aqui fala, outros Elias. Então, alguns achavam que o Senhor Jesus era Elias, né? Outros Jeremias, e alguns outros achavam que o Senhor Jesus era um profeta, né? Como um dos antigos, né? Do Antigo Testamento. Versículo 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: Quem vocês acham, quem vocês dizem que eu sou, né? Versículo 16. E Simão Pedro, né, o apóstolo Pedro, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui ele estava o quê? Declarando, né, que ele cria que o Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, né? Bem-aventurado é feliz, né? Feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, aqui o Senhor Jesus falando que quem revelou quem o Senhor Jesus foi quem? Meu Pai. Pai, né? Com P maiúsculo, que é Deus Pai, né? Tá falando de Deus Pai. Então, Deus é quem nos revela quem o Senhor Jesus é. Amém? Então, aqui eu fugi bastante dos versículos hoje, peço perdão, mas é só para desenvolver, né? Então, aqui, lá no versículo 34, que a gente viu, Marcos 1:34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então, o Senhor Jesus não permitia, né, que os demônios falassem quem ele era, né, porque ainda não era o momento. Mas, como eu falei, alguns discípulos já tinham essa revelação. Por quê? Porque receberam essa revelação da parte de Deus, entende? Então, não era o momento do povo saber, né, quem o Senhor Jesus era, porque era para se cumprir as profecias, as escrituras, né? E as profecias, perdão, para se cumprir as profecias que a gente encontra no Antigo Testamento. Mas algumas pessoas tinham essa revelação da parte de Deus, como Simão Pedro, que era quem? Discípulo, apóstolo de Jesus, né? Que aprendeu com o Senhor Jesus para o quê? Para continuar a missão depois, né? Depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né? Então, continuando. Agora, a palavra logo, né? Lembra, o Senhor Jesus entrou na casa e logo contaram a eles que a sogra de Pedro estava com febre e acamada, né? A palavra logo mostra a urgência da doença que acometia a sogra de Simão, né? Então, aqui, nessa interpretação, a palavra logo é porque com urgência foram falar com o Senhor Jesus, né? Imaginem uma casa onde há uma pessoa com algum tipo de enfermidade grave, algo grave. Então, quando chega alguém da rua, digamos, aquela casa está alarmada,
né? As pessoas estão preocupadas. E logo que alguém chega dentro dessa casa, ou no portão dessa casa, a pessoa não vai cumprimentar, oi, tudo bem, como você tá? Não, você já vai exclamar logo, não, tem alguém doente aqui dentro, a gente precisa de ajuda. Então, com essa urgência para interpretarmos, né, com essa interpretação de que ela estava realmente muito doente, né? Então, logo mostra a urgência da doença que acometia a sogra de Simão. Ela, assim que ficou melhor, servia-os, todos os presentes, né? No plural, como havia dito. Mateus disse que ela serviu Jesus, escolhendo identificar especificamente a pessoa mais importante que ela serviu, o Senhor Jesus. Enquanto em Marcos nós vimos que ela fala no plural, servia-os. Marcos falou em uma maneira o quê? Geral. Então servia a todos. Amém? Versículo 35, continuando. E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então o Senhor Jesus se levantou bem cedinho de manhã, né? E foi para um lugar deserto orar, né? Orar ao Senhor, orar a Deus, né? 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, né? Então, Simão, Pedro e os que estavam com eles, né, os discípulos de Jesus, seguiram o Senhor Jesus e procuraram e acharam onde o Senhor Jesus estava, né? E achando-o, versículo 37, lhe disseram, todos te buscam, né? 38. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim, né? Então ali está falando que todo mundo estava buscando o Senhor Jesus. Lembra? Aqui falava o quê? Aquela cidade toda se reuniu na porta da casa de Pedro, né? E eles buscavam, né? Eles foram procurando todos os que enfermados, né? Não sei se essa palavra existe. As pessoas que estavam com enfermidades, doenças, né? E que estavam com demônios, levaram até onde a casa de Pedro, onde o Senhor Jesus estava. E o Senhor Jesus falou, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então o Senhor Jesus fala que ele veio ao mundo para o quê? Para pregar. Então eles foram que as aldeias vizinhas. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Jesus retirava de seu Pai, né, Deus Pai, a força e o poder para o ministério. Né? O mestre, após uma noite agitada de curas e expulsão de demônios, lembra? Aqui falou que a cidade toda estava reunida ali, né? Toda a cidade se reuniu ali. Onde está? Esses foram... Perdão. O 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, né? Então, o Senhor Jesus, ele curou bastante pessoas, né? Porque toda a cidade se reuniu ali. Então, levantou-se, após uma noite agitada de curas e expulsão de demônios, levantou-se de manhã muito cedo para buscar o Pai, buscar a Deus, Deus Pai. Marcos observa em especial que Jesus passava um tempo em oração quando enfrentava uma crise. Vamos ver isso lá no capítulo 6, versículo 46 e também no capítulo 14, dos versículos de 32 a 41. Né? Aqui as pessoas parecem, se eu não me engano, esse 14, 32 a 41 deve ser antes do Senhor ser preso, né? Que o Senhor Jesus orou 3 vezes e pediu para que os apóstolos ficassem ali com ele, né? Aqui, as pessoas pareciam interessadas apenas na cura. No entanto, o propósito fundamental para a vinda de Jesus era o quê? Pregar as boas novas. Em Mateus 4:23, Jesus anda por toda a Galileia ensinando e curando as pessoas. Né? Em Mateus 9:35 é semelhante. Né? O Senhor Jesus curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Né? E aqui a gente viu que os discípulos procurando o Senhor Jesus naquele momento que ele foi para um lugar deserto para orar, né? A importância de nós nos isolarmos, né? Para buscar a Deus, né? Para a gente buscar forças. Em meio à luta, a gente não precisa não tem que estar em meio a pessoas, em locais agitados, em barulho, não.
A gente aprendeu, né, com o exemplo do Senhor Jesus, que ele fazia o quê? Ele ia para o monte orar, ele ia para lugares desertos para orar. Para o quê? Para ele se conectar com Deus, né? E nós também. Aqui é um ponto que a gente pode pensar é o quê? Quando nós enfrentarmos dificuldades, cansaços, nós precisamos o quê? Separar um tempo para estarmos sozinhos com Deus, né? Então a gente se retira da onde a gente está, no meio do tumulto, e a gente vai para um lugar que a gente fica isolado. Pode ser o nosso quarto, pode ser a sala às 3 horas da manhã, né? Tem que ser um local que a gente tenha o quê? Silêncio, né? Estar sozinhos com Deus, né? O monte. Ah, vou subir o monte. É válido, né? Ah, eu quero subir o monte para buscar a Deus. Mas você também pode buscar dentro do seu quarto. Você pode falar que seu quarto é um monte. Por quê? Porque é um momento que você separa para conversar com Deus, longe de tudo e de todos. Amém? E falando sobre aqui, sobre as pessoas que estavam ali buscando o Senhor Jesus para serem curados, né? Por quê? Porque a fama do Senhor Jesus estava o quê? Correndo entre as pessoas, né? Daquele local da província da Galileia, estavam ouvindo a respeito de Jesus e como ele curava, né? E libertava as pessoas de demônios. E então as pessoas naquele primeiro momento parecia que estavam buscando ao Senhor Jesus somente para serem curadas. Mas o Senhor veio para o quê? Para pregar o evangelho, né? Que traz o quê? Pode trazer a salvação através de Jesus Cristo, certo? Aqui as pessoas estavam procurando apenas a cura física, né? E nós sabemos que a nossa salvação é muito mais importante do que uma cura às vezes. Talvez algumas pessoas venham enfraquecer na fé porque desejam tanto uma cura física, né? Tô falando do corpo físico mesmo, e esquece do lado espiritual. Tem uma passagem que fala: o que adianta ter as 2 mãos, o que adianta ter os 2 olhos, se perder o seu corpo todo para o inferno, né? Se o seu corpo for lançado no inferno. Então, o que adianta hoje você vir buscar a Deus por causa de uma cura, né? E você ser curado, mas aí depois você se afastar de Deus, entende? Então, a gente tem que valorizar mais as coisas espirituais acima das coisas físicas do dia de hoje. Então, aquelas pessoas no primeiro momento talvez estivessem só buscando o quê? Buscando pela cura física. Mas o Senhor Jesus veio para pregar a respeito de algo muito maior, sobre a nossa salvação, salvação de nossas vidas, a salvação da nossa alma, por assim dizer, não sei. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 12, eu separei aqui, do apóstolo Paulo, falando sobre um espinho que ele tinha na carne, que ele orava várias vezes para que ele fosse liberto, né? Ele ficasse livre daquele espinho. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Acho que é a partir do 7. Deixa eu dar uma olhada aqui. 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele orou 3 vezes a Deus para que aquele espinho da carne, né, se desviasse dele. E disse-me, né, Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, amados? Então, aquelas pessoas que nesse primeiro momento estavam buscando ao Senhor Jesus só pela cura física, né? Elas não sabiam ainda, né? Elas não entendiam que havia algo muito maior
para elas estarem ali buscando. É como aquela mulher samaritana, né? Que o Senhor Jesus fala: se soubesse quem te pede água, você me pediria a água da vida, não é isso? Vamos pesquisar. Hoje a gente está com bastante referência, o vídeo já ficou longo, então não tem problema. Vamos continuar, né? Mais um pouquinho. Mulher samaritana com Jesus. Vamos lá ver onde é. Eu tenho uma dificuldade para gravar, amados. João 4. João está lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4. Então, se soubesse quem pede água, né, você pediria água da vida. Vamos lá, a mulher samaritana, né, a mulher de Samaria. João 4, versículo 1 diz assim. Eu vou ler, não vou explicar muito porque a gente já está chegando a 26 minutos, mas peguem dentro desse raciocínio que a gente já está trabalhando há alguns minutos. João 4, versículo 1 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Eu falei que não ia explicar, mas quem beber água física, amados, a água que a gente abre na torneira, sai água, tá falando dessa água, né? Então, se a gente abrir a torneira, encher um copo de água e beber essa água, depois a gente vai ter sede e vai ter que repetidamente abrir a torneira e beber água, certo? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, o Senhor Jesus falando que ela disse a verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis.
nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é o Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? No versículo 25, a mulher disse, né? A mulher disse-lhe: Eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Então o Senhor Jesus se revelou àquela mulher, né? Que ela era conhecida de má fama porque já tinha tido 5 maridos, né? Mas o Senhor Jesus se revelou a ela, revelou quem ele era para ela, né? Então, muito mais do que uma cura, muito mais do que uma bênção física, material, prosperidade, o Senhor Jesus estava ali anunciando para aquela mulher a salvação, né? A salvação da vida daquela mulher. Que ela poderia receber o quê? Água viva, né? Receber o Espírito Santo, né? Na casa dela, né? E é isso, amados irmãos. Esse vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, né? Eu nem expliquei esse Mateus 4. Continuem, é interessante, termina sobre essa mulher samaritana, termina lá no versículo 30. Eu quase li todo com vocês. Mas é isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo de estudo. Forte abraço!